36 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 351. Determinado tradutor, Dragon Boat Translation editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. A luz dourada e a aura assassina de sangue, o pequeno caldeirão e a longa alabarda colidiram entre si, fazendo um som ensurdecedor. Todo o salão com o altar começou a tremer e pedras continuavam caindo do teto. O monstro de cabelos pretos pareceu surpreso. Ele nunca pensou que alguém pudesse bloquear facilmente seu ataque e sua arma não foi danificada. O ataque do monstro de pelo preto falhou. Ele acenou com sua longa alabarda novamente e atacou Limbai de baixo para cima. Este movimento pareceu criar um arranhão preto no espaço. A longa alabarda, com mais de 10 metros de comprimento, formava um forte contraste com o pequeno caldeirão. O homem magro e baixo não puderam deixar de se preocupar. O pequeno caldeirão seria quebrado pela longa alabarda. Limbai seria capaz de bloquear este ataque. Bang! Outra colisão soou, e o som foi ainda mais forte do que antes. No entanto, o pequeno caldeirão e a alabarda não estavam danificados e era impossível dizer qual era mais forte. Vendo que o ataque havia falhado, o monstro de pelo preto moveu os pés e recuou para o centro do altar. O homem magro e baixo não puderam deixar de se sentir aliviados. Não que eles não acreditassem na força de Limbai. Acontece que o contraste visual entre os ataques deles era muito forte, fazendo com que eles ficassem subconscientemente nervosos. Nada mal, nada mal. Ele é realmente capaz de lutar com minha alabarda de aço e até ficar paralisada. Eu não esperava encontrar um humano extraordinário aqui. O monstro de pelo preto sorriu e abriu a boca. As densas presas em sua boca foram expostas, tornando seu rosto originalmente retorcido e feroz ainda mais brutal e nojento. Um humano extraordinário ou uma arma extraordinária? O monstro de armadura verde não escondeu a ganância em seus olhos. Ele olhou para o pequeno caldeirão com seus olhos escarlates e lambeu os lábios finos com a língua longa e grossa. Enquanto os dois monstros conversavam, Limbai lançou uma olhada ao homem magro e a baixo. Os dois entenderam e assentiram. Eles não pretendiam esconder suas ações. Mesmo que os dois monstros os vissem, não importaria. Afinal, eles não conseguiam enxergar seu plano real. Cada vez que ativo o pequeno caldeirão, tenho que usar muito poder espiritual. Usei-o muitas vezes naquele momento. Ainda tenho cerca de 2/3 do meu poder espiritual, então não posso entrar em uma batalha prolongada. Se a situação estiver ruim, só posso recuar primeiro e depois encontrar outro caminho. Já destruímos o altar hoje, então isso é uma grande conquista. Além disso, o Lorde da cidade ainda não veio aqui por algum motivo desconhecido. Porém, desde que nada inesperado aconteça, ele virá aqui mais cedo ou mais tarde. Quando ele chegar, haverá um Lorde da cidade e 2 monstros. Mesmo que eles unam forças, podemos não ser páreo para ele. A mente de Limbai girou rapidamente enquanto analisava a situação atual. Depois disso, ele juntou os dedos indicador e médio e os dobrou ligeiramente para dentro. Quando o homem magro e baixo viram isso, agarraram as armas com força e exerceram força com os pés. Uau! Limbai, os 3, assim como Little Black e algumas outras bestas espirituais, tomaram a iniciativa de atacar. Esta foi a decisão de Limbai depois de pensar um pouco. Eles teriam que lutar contra esses 2 monstros mais cedo ou mais tarde, e o Lorde da cidade também estava vindo para cá. Então era melhor atacar primeiro. Vão para o inferno, seus monstros. Nem pensem em matar os seres vivos do nosso mundo. O homem magro gritou alto. Mesmo ele não percebeu que uma emoção especial apareceu em seu peito. Essa emoção o fez sentir uma sensação de missão para proteger as pessoas comuns. O que eu vi. As formigas realmente querem me atacar. Nada mal, você tem coragem. O monstro de pelo preto rugiu em direção ao céu, agitando a alabarda de aço em sua mão. Você não distingue a vida da morte. O tom do monstro de armadura verde era frio, seu olhar ainda fixo no pequeno caldeirão. Em seu coração, ele já considerava o pequeno caldeirão como se eu estava determinado a obtê-lo. Limbai segurou o pequeno caldeirão na mão esquerda e a longa espada na mão direita, e de repente avançou em direção ao monstro de armadura verde. O monstro de armadura verde nunca fez nenhum movimento, e Limbai e os outros estavam ainda menos familiarizados com seus movimentos. Se Skinny e os outros enfrentassem isso,
Eles definitivamente sofreriam algumas perdas em alguns movimentos, então Lin Bai planejou lutar sozinho por um tempo. Do outro lado, Bai Shi, magro, Little Black, Little Blue e Little Red estavam lutando com o monstro de pelo preto. Lin Bai canalizou uma enorme quantidade de energia espiritual para o pequeno caldeirão. O corpo do pequeno caldeirão brilhou com luz dourada, e um ataque cheio de ritmo Dao atacou o monstro de armadura verde. Quando o monstro de armadura verde viu que Lin Bai tinha vindo imprudentemente para encontrá-lo sozinho, primeiro mostrou desdém e ganância em seu rosto. Porém, quando viu o ataque disparado do pequeno caldeirão, não sabia por quê, mas um traço de medo apareceu em seu coração. Como um guerreiro demônio, quanto tempo passou desde que sentiu medo no mundo exterior? No entanto, esse tipo de medo fez com que a ganância em seus olhos se tornasse ainda mais vigorosa e selvagem. O monstro de armadura verde cerrou uma das mãos do nada e um grande monstro cheio de lacunas apareceu. O punho do sabre estava incrustado com pedras preciosas e um longo sabre de 10 metros de comprimento apareceu. Quando o longo sabre foi desembainhado, Lin Bai sentiu apenas um forte cheiro de sangue atacando seu rosto. Além disso, o ar circundante foi acompanhado por gritos e pedidos de ajuda. O monstro de armadura verde segurou a lâmina com as duas mãos e de repente atacou o pequeno caldeirão. Esta lâmina tinha uma luz vermelho-sangue escarlate e, onde quer que essa luz vermelho-sangue fosse, parecia que era uma terra de morte. Bang! A luz dourada e a luz vermelha colidiram e ambas se dispersaram. Eles estavam equilibrados. Lin Bai aproveitou a oportunidade e exerceu força sob seus pés. Seu corpo era como um fantasma quando ele chegou e sob o corpo do monstro de armadura verde. Imediatamente, ele levantou o pé e pisou no joelho do monstro. Então, ele torceu seu corpo aleatoriamente e chegou atrás do monstro. Então, a espada longa em sua mão direita de repente apunhalou a perna traseira do monstro. Ignorante. No entanto, parecia haver uma lacuna intransponível entre a espada longa e a perna do monstro. Portanto, a distância entre a espada longa e a perna do monstro não poderia ser encurtada, por mais que ele tentasse. Como isso pode ser? Lin Bai arregalou os olhos. Então, de repente ele percebeu algo. Ele não se esquivou. Em vez disso, ele está encolhendo rapidamente. O monstro de armadura verde de 20 metros de altura estava encolhendo rapidamente a uma velocidade visível a olho nu. A longa lâmina em sua mão, cheia de buracos, também diminuía proporcionalmente. Em apenas um instante, o monstro de 20 metros de altura encolheu para apenas 2 metros. Lin Bai só podia usar as patas traseiras. Ele confiou no enorme corpo do monstro para se virar lentamente. Ele queria aproveitar a oportunidade para deixar algumas feridas no corpo do monstro. No entanto, ele não esperava que o monstro diminuísse. Do outro lado, o monstro de pelo preto que lutava com o homem magro e os outros parecia ter percebido a inconveniência de seu corpo enorme. Seu corpo encolheu de repente. Me veja! O monstro de armadura verde gritou friamente. Ele moveu os pés e deixou pós-imagens no ar. O que? Num piscar de olhos, o monstro de armadura verde apareceu atrás dele sem qualquer aviso. À medida que os seus corpos diminuíam, a velocidade e a agilidade desses monstros aumentavam exponencialmente. Lin Bai subconscientemente colocou sua espada longa atrás dele. Ao mesmo tempo, ele pisou no chão e pulou de onde estava. Mesmo assim, ainda havia uma marca no manto atrás de Lin Bai. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 352, Águas Lamacentas Associação Alquimista. Um velho de cabelos brancos como uma cachoeira e cavanhaque branco, vestido com um longo manto cinza, estava sentado na poltrona. Ele segurava uma xícara de chá perfumado em uma das mãos, saboreando-o lentamente. Ele olhou para a capa vermelha no lago do lado de fora da casa, sentindo-se muito satisfeito. Passos apressados soaram, mas o velho não se importou. Ele continuou a saborear o chá e o peixe, divertindo-se. Mais velho. Meus homens disseram que viram chamas subindo para o céu nos subúrbios e ouviram-se sons violentos de luta. Acho que este deve ser o grupo de Lin Bai. Devemos enviar alguém? Um homem de meia idade, de rosto quadrado e bem construído, ajoelhou-se não muito longe do velho, e sua voz era sonora e poderosa. O velho nem olhou para ele do começo ao fim. O homem de meia idade não apenas não se importava, mas já estava acostumado com a atitude do velho. Não há necessidade. O tom do velho era leve, mas havia um tom inquestionável. Mas,
Limba é o diabo. Se não ajudarmos agora, no futuro. O homem de meia-idade ficou entusiasmado e subconscientemente refutou as palavras do velho. Depois de perceber que estava sendo presunçoso, ele abaixou a cabeça novamente. O velho de cavanhaque largou lentamente a xícara de chá na mão e segurou a boca da xícara com um dedo indicador. Ele pegou um punhado de isca com a outra mão e jogou no pequeno lago não muito longe. No momento em que a isca foi borrifada na água da piscina, a pequena piscina que originalmente estava calma começou a ferver. As bocas de dezenas de carpas vermelhas abriam e fechavam, e a água espirrava em todas as direções. A capital atual é exatamente como esta piscina originalmente calma. No entanto, se houvesse um punhado de isca, pareceria que estava fervendo. Portanto, temos que ficar à margem e observar a situação. Não podemos entrar de forma imprudente. O tom do velho cavanhaque ainda era calmo. Ele não ficou zangado com a grosseria do homem de meia-idade. Sim, eu entendo. Os olhos do homem de meia-idade fitaram a água da piscina, como se ele tivesse pensado em alguma coisa. Vou descer e deixar os outros discípulos fazerem como de costume. Não quero alertar o inimigo e deixá-lo ver as falhas. Porém, se algo inesperado acontecer, vou fingir que não vi. O homem de meia-idade disse seu plano. O velho de cavanhaque ouviu e assentiu lentamente. Ele pegou um chá fumegante e começou a saboreá-lo lentamente. A água da lagoa à sua frente ficou calma novamente. O homem de meia-idade viu isso e entendeu o que o velho queria dizer. Ele não disse mais nada. Ele lentamente se levantou e recuou para fora da casa. Os passos fora de casa desapareceram gradualmente. O velho murmurou para si mesmo enquanto olhava para a piscina. Depois de um longo tempo, ele disse: a água na capital está muito lamacenta desta vez. A capital, a propriedade do lorde da cidade, a câmara secreta subterrânea. A câmara secreta estava escura e silenciosa. Até mesmo os sons fracos da respiração eram extremamente perceptíveis nessa espaçosa câmara secreta. Este maldito lugar, por que existem tantas camadas? Fu, você está perdido? Estamos caminhando há tanto tempo que nem vimos a sombra do senhor da cidade, muito menos Limbai e os outros. Fati não pôde deixar de murmurar. Não muito tempo atrás, depois de escapar de Yang Xing e dos outros, ele e Fu escaparam para as profundezas da câmara secreta. Quando Fati ficou perdido no caminho labiríntico próximo, Fu se ofereceu para liderar o caminho. No final, depois de liderar por um longo tempo, Yang Xing realmente havia partido. Eles também haviam chegado às profundezas da câmara secreta, mas Fati sentiu que os dois andavam em círculos, nem mesmo vendo os rastros deixados pelo senhor da cidade. Kofi. Fu tossiu suavemente. Seu rosto estava frio e não havia nenhum constrangimento à vista, mas ainda havia alguma expressão indescritível no fundo de seus olhos. Ele havia se perdido. Diga algo e me dê uma mensagem definitiva. Não deixe que seu avô gordo, ande tanto em vão. Se você acabar me dizendo que se perdeu. A voz de Fati ficou fria e seus punhos cerrados também emitiram sons estridentes. Seu par de olhos fixou-se em Fu, fazendo-o sentir um pouco de frio. Fu estava errado neste assunto, então ele só conseguiu engolir sua raiva. No entanto, ele ainda manteve uma expressão calma e apontou para uma pequena entrada de caverna. Veja, esse é o lugar. Vamos lá dar uma olhada. Não se preocupe, definitivamente haverá novas descobertas. Vou confiar em você novamente. Gordo balançou a cabeça. Nesse momento ele não sabia andar. Mesmo que ele se perdesse, ele só poderia seguir Fu e tentar todas as direções. Fati encolheu o estômago e entrou desajeitadamente na caverna. No momento em que estava ficando irritado com a passagem estreita, ele estava prestes a abrir a boca para reclamar quando viu que o outro lado da passagem era extremamente espaçoso, então guardou a insatisfação em seu coração. Diga-me, como Yang Xing de repente se tornou tão forte? De modo geral, esse tipo de medicamento tem efeitos colaterais muito fortes e o tempo para aumentar sua força é muito curto. Diga-me. Fati estava muito entediado enquanto caminhava, então encontrou um assunto para conversar. Além disso, ele estava pensando se deveria tentar matar Yang Xing. Fu balançou a cabeça. Já que Yang Xing se atreveu a tomá-lo na nossa frente, significa que o remédio não é comum. Talvez seja um aumento permanente de força. Na verdade, Fu não sabia a resposta em seu coração.
Havia apenas uma razão pela qual ele disse isso. Se Fatih lhe pedisse para voltar por onde veio, então ele realmente não sabia como voltar por onde veio. Fu estava determinado a não contar nada sobre esse assunto. Falando nisso, esta câmara secreta é muito estranha. Não deveria ter sido criado pelo senhor da cidade. Pode ter existido aqui antes dele. Fu mudou rapidamente de assunto e seus olhos olharam ao redor. Eu também acho, mas qual é o significado da existência deste lugar? Desde que Fatih chegou às profundezas da câmara secreta, essa questão estava em sua mente, e ele não conseguia se livrar dela, não importando como. Ele tentou muito. Estrondo. Neste exato momento, a terra tremeu e as montanhas tremeram. Uma rachadura sem fundo apareceu no chão sob seus pés e pedras enormes continuavam caindo do teto. FCK, o que está acontecendo? Este lugar vai desabar? Não sei, mas encontrar um lugar seguro é mais importante. Fatih e Fu se esquivaram apressadamente e chegaram a um lugar um pouco mais seguro. Os tremores diminuíram gradualmente, mas a escuridão à frente deles continuou a emitir tremores. Fatih e Fu só puderam ficar aqui por pouco tempo. Estrondo. Zumbido. Ping. É? Porque esse som não está certo. Gordo franziu a testa. Os tremores na escuridão gradualmente se transformaram no som de metal colidindo e lutando. Poderia ser Limbai, o senhor da cidade e os outros. Os olhos de Fu brilharam. Finalmente, ele não estava mais perdido. Os dois se entreolharam e se esgueiraram para a escuridão, tentando ao máximo não fazer barulho. Quando chegaram ao longe, o som em seus ouvidos ficou cada vez mais próximo. Quem é você exatamente? Como você ousa arruinar meus planos? Eu definitivamente vou te despedaçar e te esfolar vivo. Uma voz implacável e cruel cheia de raiva monstruosa ecoou na escuridão. Fatih e Fu ficaram chocados. Eles estavam extremamente familiarizados com essa voz. Foi o senhor da cidade. Ah, por ser tanto odiado por você, sinto que as feridas do meu corpo não doem mais. Então nos encontraremos novamente no futuro. Não, não nos encontraremos novamente. Você. Não tente escapar. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 353. Vestígios do Senhor da Cidade na Câmara Secreta. Tudo ficou em silêncio. A quietude mortal fez Fatih e Fu explodirem em uma fina camada de suor frio. Os dois nem se atreveram a respirar alto. Não muito tempo atrás, o Senhor da Cidade impediu a outra pessoa de escapar. No entanto, no meio do caminho, a escuridão voltou ao seu estado pacífico. Não houve um único som e o contraste foi intenso. Fatih usou seu olhar para Fu, depois olhou para a escuridão à sua frente, querendo dizer, tem mais alguém na nossa frente. Fu balançou a cabeça, o rosto cheio de raiva, como eu saberia. Os dois esperaram muito tempo, mas a frente ainda estava em silêncio. Só agora eles se atreveram a respirar fundo. Depois de esperar um pouco, Fatih não pôde deixar de dizer baixinho, agora mesmo. Quem foi a pessoa que lutou tão ferozmente contra o senhor da cidade? Fu balançou a cabeça novamente e disse com voz fraca, como eu saberia. Mas isso também é uma boa notícia. O senhor da cidade não encontrou Limbai e os outros. Limbai e os outros estão seguros por enquanto. Então devemos continuar? Perguntou Gordo. Vamos. O que você está fazendo aqui? O senhor da cidade deve ter ido embora. Fu disse suavemente. Ele levantou uma perna e estava prestes a avançar. No entanto, assim que ele deu esse passo à frente, um som veio das profundezas da escuridão. Quem exatamente se atreve a me impedir ao custo de ferimentos graves? Foi o ajudante que Limbai convidou? Não, se for um ajudante, Limbai definitivamente me emboscará aqui. Além disso, Limbai já foi preso por aqueles dois idiotas no altar. O senhor da cidade murmurou para si mesmo. Fatih e Fu sentiram um arrepio na espinha. Eles não se atreveram a dizer uma única palavra. Fu até quis dar um grande tapa em si mesmo. Felizmente, ele não atraiu a atenção do senhor da cidade agora. Caso contrário, os dois teriam que morrer aqui. HMPH, eu não posso me importar tanto. Neste momento, é mais importante correr para o altar. Caso contrário, esses dois idiotas farão algo estúpido de novo. A voz do senhor da cidade soou mais uma vez. Depois disso, uma série de sons penetrantes desapareceu gradualmente nas profundezas da escuridão. Só então Fatih soltou um profundo suspiro de alívio. Agora mesmo,
Ele nem se atreveu a respirar por medo de ser descoberto pelo senhor da cidade. Ao mesmo tempo, ele também ouviu um segredo chocante. Na verdade, havia alguém dentro da câmara secreta, impedindo o senhor da cidade de entrar mais profundamente. Essa pessoa, Fatih, pensava que não tinha nada a ver com o senhor da cidade. Então quem era essa pessoa? Fatih pensou nisso e seu coração e seus olhos não puderam deixar de olhar para Fu. Fu estava sendo encarado pelos olhos de Fatih e ele não pôde deixar de sentir um pouco de raiva. Por que você está olhando para mim? Não tem nada a ver comigo. Você quer se apressar ou não? Se você não quiser ir embora, eu voltarei e correrei. Então você pode voltar e se livrar de Yanxing enquanto estiver fazendo isso. Além disso, aquele com a espada enorme na entrada. Te desejo boa sorte. Depois que Fatih disse isso, ele deu um tapinha na bunda e se levantou para entrar. Você. Fu ficou tão irritado com Fatih que não sabia o que dizer. Ele apenas disse que voltaria e fugiria. Sem falar que não se atreveu, não conseguiu nem encontrar o caminho de volta. Os dois se prepararam e caminharam ao mais fundo no local. Quando chegaram a um espaço vazio ao lado de um penhasco, os dois ficaram pasmos e não conseguiram falar. Eles puderam ver que esse espaço originalmente plano e amplo estava agora cheio de buracos. No meio havia um poço com dezenas de metros de profundidade. Ao lado havia algumas pedras enormes que haviam caído de cima, pedras enormes que tinham pelo menos 10 metros de altura. Isso. Fatih ficou tão chocado que não conseguiu organizar suas palavras adequadamente. No altar, risadas violentas e selvagens reverberavam no ar, misturadas com zombarias sem fim. Achei que você fosse capaz, mas no final, você é apenas uma formiga lamentável. Contanto que você se ajoelhe no chão e me ofereça o caldeirão com as duas mãos, posso considerar aceitá-lo como meu escravo. Que tal isso? Como formiga, esta é uma chance para você lamentar a torta no céu. O monstro de armadura verde olhou para Lin Bai à distância com uma expressão zombeteira. Eu posso te dar uma chance também. A voz de Lin Bai estava gelada. Ele não foi afetado pelo ridículo. Se você se ajoelhar, posso lhe dar uma morte rápida. Quando o monstro de armadura verde ouviu isso, a crueldade em seu rosto tornou-se ainda mais intensa. Ele balançou a cabeça e ficou sem palavras. Sapo no fundo de um poço, então realizarei seu desejo. Com isso, o monstro de armadura verde que tinha apenas 2 metros de altura balançou para a esquerda e para a direita. O vento foi gerado sob seus pés, e ele segurava um grande cutelo na mão enquanto cortava de cima. Este movimento carregava uma crescente intenção de matar e poderia até afetar a mente de alguém. Lin Bai ficou ali calmamente. Ele acenou com a longa espada na mão direita na tentativa de bloquear o ataque, e o pequeno caldeirão na mão esquerda atacou pela lateral. É inútil, é inútil. O monstro de armadura verde viu cada movimento de Lin Bai. Ele sabia o que Lin Bai estava realmente planejando. Ele removeu um pouco da força do sabre longo. Em vez disso, ele apertou a mão esquerda com força e pegou uma bola de gás preto solidificado, que bateu em direção ao pequeno caldeirão. O pequeno caldeirão emitiu uma luz dourada. Uma luz dourada deslumbrante atacou e colidiu com o gás preto solidificado. Desta vez, o gás negro dispersou a luz dourada e continuou a atacar com uma força imparável. O que? Vendo isso, o monstro de armadura verde gritou alto, tentando torcer a longa faca em sua mão. É tarde demais. Lin Bai disse friamente, e a longa espada em sua mão moveu-se como um raio, esquivando-se da longa faca e balançando-a para baixo. Puxe. Uma ferida profunda foi aberta no peito do monstro de armadura verde e sangue negro jorrou. Podia-se até ver seus ossos brancos. No início, Lin Bai apenas fingiu usar o pequeno caldeirão como ataque. Na verdade, seu verdadeiro plano era usar uma espada longa. O monstro de armadura verde prestou muita atenção ao pequeno caldeirão, o que o levou a tomar um julgamento errado e deixou a espada longa de Lin Bai feri-lo com sucesso. O que? Lin Bai realmente feriu esse monstro. O homem magro viu essa cena com o canto do olho e ficou chocado. Ele, Bai Shi e alguns pequenos animais estavam lutando contra este na frente deles. Todos sentiram que era muito problemático. E Lin Bai realmente feriu o monstro diante deles sozinho. As poucas feras pequenas naturalmente viram esta cena. Eles estavam originalmente preocupados com Lin Bai, mas neste momento foram encorajados por Lin Bai. Seus olhos negros dispararam uma explosão de energia.
O monstro de pelo preto olhou para o céu e rugiu. Ah, você foi ferido por uma única pessoa e um humano com tal nível de cultivo. Você está realmente ficando enferrujado. O monstro de armadura verde viu a zombaria de seu companheiro e a raiva em seu rosto tornou-se ainda mais intensa. Ele rapidamente recuou para um canto do altar. O sangue em seu peito já havia atingido suas escamas verdes de preto. Eu não esperava, realmente não esperava. O monstro de armadura verde olhou para Limbai e seu tom era um pouco maluco. O que? Nesse momento, o homem magro apenas sentiu que a aura de morte e a aura de sangue no altar estavam ficando cada vez mais espessas e ficou chocado. A aura do monstro de armadura verde aumentou e bolas de aura negra cercaram seus 4 membros. A longa faca em sua mão brilhava, como se desejasse sangue fresco. A ferida em seu peito, coberta de ossos brancos, parou de sangrar e cicatrizou a uma velocidade visível a olho nu. A ferida sarou, mas isso é muito rápido. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 354. Virando a maré no altar, o cheiro forte de sangue e a intenção de matar de arrepiar os ossos atingiram seu ápice. O homem magro sentiu apenas gotas de suor escorrendo e seu coração bateu forte. No momento seguinte, seu coração parecia prestes a pular pela garganta e ele nem se atreveu a respirar muito alto. Os 2 monstros à sua frente emitiam uma aura que se tornava cada vez mais violenta. Eles eram como descendentes de antigas feras ferozes, sedentos pelo desejo primitivo de serem violentos e matar. Limbai não pôde deixar de se sentir solene. Este monstro de armadura verde parecia estar pisando em milhares de seres vivos e atravessando montanhas de cadáveres e mares de sangue. Não, não era como se ele tivesse realmente matado milhares de seres vivos. Caso contrário, não importava o quão desafiador fosse o monstro, ele não teria uma intenção assassina tão pura e densa. Oh! Você finalmente conhece o medo. Infelizmente, é tarde demais. Mesmo se você se ajoelhar e implorar por misericórdia agora, não vou deixar você escapar. O rosto do monstro de armadura verde estava cheio de intenções assassinas e seus olhos escarlates brilhavam. Os cantos de sua boca se abriram de repente, revelando 2 presas afiadas. Não se esqueça do motivo pelo qual estamos aqui. Se você fizer isso, você explodirá. Vendo o estranho comportamento do monstro de armadura verde, o monstro de pelo preto disse friamente. Suas palavras tinham uma direção, mas foram interrompidas impacientemente pelo monstro de armadura verde. Calhe a boca, Chan. Você acha que eu não sei? No momento, estou apenas alongando meus membros antes do evento principal. É como um pequeno prato antes de um verdadeiro banquete. Han e Chan? Limbai franziu a testa. Através da conversa entre os 2 monstros, ele finalmente soube seus nomes. No entanto, apenas saber seus nomes ainda o confundia. Eles realmente vieram de outro mundo. No entanto, as mudanças subsequentes do monstro de armadura verde fizeram com que Limbai não tivesse mais tempo ou energia para pensar sobre essas questões. O monstro de armadura verde chamado Han ignorou a sugestão do monstro de pelo preto chamado Chan. Um gás preto espesso e viscoso emergiu do corpo de Han. Cobriu todo o seu corpo como uma armadura sólida, cobrindo suas escamas verdes e deixando todo o seu corpo escuro como breu. Han deu um leve passo à frente e pisou levemente no altar. Rachadura. Rachadura. A superfície sólida do altar, a superfície que Little Black e Little Blue tiveram que usar todas as suas forças para destruir, foi pisada por outra pessoa e um buraco foi feito. Pela primeira vez, Little Black e Little Blue sentiram o choque e o medo que atingiram suas almas. Então, eles olharam preocupados na direção de Limbai. Limbai ficou quieto onde estava. O vento forte soprava contra suas vestes, fazendo com que seus cabelos esvoaçassem descontroladamente no ar. No entanto, seus olhos estavam imóveis como água parada, tão calmos quanto um poço antigo. Com certeza vou tirar esses seus olhos. Quero dar uma boa olhada no que o torna tão nojento. No entanto, seu tom era frio e sua voz ficou um pouco rouca. No entanto, a intenção assassina contida nele era dezenas de vezes mais forte do que antes. Uau! Um som fraco de quebra de ar foi ouvido. Foi acompanhado por um vento violento que dificultou a abertura dos olhos das pessoas. Han, cujo corpo inteiro estava envolto em que demoníaco, chegou na frente de Limbai em um piscar de olhos. Ele balançou a mão em direção ao peito e abdômen de Limbai em uma posição extremamente estranha.
A mudança foi decisiva e implacável. Não houve nenhum desleixo, exceto pela estranha forma de exercer força. Lin Bai deu um pequeno passo para trás com os dedos dos pés. Suas mãos de repente balançaram para frente. Ele segurava a espada em uma mão e o tripé na outra. A espada longa tremeluziu com uma densa luz prateada. A luz dourada sagrada no caldeirão refletiu-se mutuamente, e o poder do ataque aumentou repentinamente ao atingir a mão de Han. Este movimento de Lin Bai continha 100% de seu poder. Ele planejou usar todo o seu poder na primeira troca, para que Han, que ainda estava descuidado, sofresse uma grande perda. Então, ele poderia tirar vantagem da situação e reverter a situação. No entanto, antes que a luz prateada da espada longa e a luz dourada do pequeno caldeirão colidissem com o ataque de Han, as duas armas foram atingidas primeiro, e o ataque, que ainda não tinha reunido toda a sua força, dissipou-se. Depois disso, uma série de sons altos se espalhou. A mão de Han colidiu com a espada longa e o pequeno caldeirão, e Lin Bai foi repetidamente empurrado para trás por esta enorme força. Seu ki e sangue começaram a ferver. Agora mesmo, antes de seu ataque atingir a mão de seu oponente, ele foi atingido primeiro e depois foi atingido pelo ataque real de Han. Não, isso não poderia ser chamado de ataque. Foi o desvio que QRN emitiu de seu corpo. Foi a armadura preta que envolveu seu corpo. No entanto, ninguém sabia que método Han usou para tornar o Ki demoníaco em seu braço transparente. Não podia ser visto, então Lin Bai estava em desvantagem. Esse tipo de movimento, que não permitia ao adversário controlar a distância ou fazê-la desaparecer, pode ser considerado uma grande dor de cabeça na luta. Poderia dar uma grande vantagem. Um físico forte e aquela camada de armadura de Ki demoníaco. Lin Bai sentiu o sangue fervendo. Isto não era como antes, quando seu Ki e sangue estavam aumentando e afetando a circulação de seu método de cultivo. Em vez disso, fez o corpo de Lin Bai esquentar. Seu espírito de luta ardia e seus olhos pareciam tochas. Han, que estava coberto de Ki demoníaco negro, viu o olhar de Lin Bai e um sentimento de extremo desgosto surgiu do fundo de seu coração. Esse desgosto atingiu a parte mais profunda de seu coração. No entanto, quando Han estava prestes a lançar um ataque para limpar o desgosto em seus olhos, Lin Bai tomou a iniciativa de lançar um ataque. Isso fez com que Han ficasse ligeiramente chocado. A espada longa na mão de Lin Bai balançou repentinamente de cima para baixo, atingindo gradualmente o ponto mais baixo. Moveu-se do frívolo para a direita e, quase ao mesmo tempo, balançou da direita para a esquerda. É inútil, mesmo que você veja através disso. Vendo isso, porém, ele ficou convencido em seu coração. Lin Bai tinha descoberto o segredo de sua armadura de Ki demoníaco, mas não se importou nem um pouco. Ele balançou o grande cutelo em sua mão para frente e cortou. Os dois golpes da espada longa foram facilmente quebrados pelo grande cutelo, e o grande cutelo era como uma fera gananciosa que tinha uma sede insaciável de sangue. Ainda era imparável quando invadiu Lin Bai. Lin Bai canalizou seu poder espiritual para o pequeno caldeirão. Os dois colidiram e ambos foram recuperados. No entanto, ele só sentiu dor entre o polegar e o indicador. Quanto mais doloroso era, mais ele olhava para o pequeno caldeirão com um olhar selvagem e ganancioso. Neste momento, uma mão bonita assumiu a forma de uma garra e perfurou diretamente o abdômen direito de Han. O ângulo era complicado e a velocidade tão rápida quanto um raio. É inútil. Você quer me machucar apenas com esse seu ataque? O rosto de Han mostrou desdém. A armadura em seu corpo era feita de Ki demoníaco. Não só tinha uma defesa forte, como também lançava automaticamente um ataque no momento em que entrasse em contato com o adversário. Anteriormente, ele havia usado isso para neutralizar o ataque da espada longa e do pequeno caldeirão. Então, ele atacou com a palma da mão e feriu Lin Bai. No entanto, assim que a mão de Lin Bai estava prestes a tocar a armadura, uma luz dourada brilhou e atingiu a armadura a uma velocidade que era difícil de ser vista a olho nu. A armadura Demon que lançou seu próprio ataque e colidiu com a luz dourada. Ambos se dissiparam. No entanto, onde a luz dourada e a armadura se tocavam, havia um pequeno círculo onde o Ki do demônio se tornava fino. Podia-se ver vagamente a armadura de escamas verdes dentro. Puxi. Sangue espirrou, acompanhado por um rugido monstruoso. Ah! Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 355.
Covarde, Han agarrou o abdômen ferido e recuou rapidamente para trás. Sob a força do movimento, a ferida lacerada em seu abdômen sangrava profusamente. No entanto, como poderia Lin Bai abrir mão desta oportunidade para reverter a situação? Sua figura brilhou e ele pisou no chão com a ponta dos pés. De repente, ele apareceu na frente de Han e esfaqueou sua espada longa no abdômen ferido de Han. Este ataque de espada de Lin Bai não buscou força, mas apenas precisão e velocidade. Era como um arco-íris que cortava a noite e, num piscar de olhos, estava se aproximando do abdômen de Han. Você. Han respirou fundo e sentiu um arrepio vindo de seu abdômen pressionando diretamente sua mente. Ao mesmo tempo, ele lançou apressadamente alguns ataques fortes, tentando bloquear a espada longa enquanto permitia que Lin Bai se esquivasse para a esquerda e para a direita para lutar por uma oportunidade de recuar. No entanto, após alguns ataques, o abdômen de Han foi rasgado novamente e o sangue tingiu metade de seu corpo de vermelho. A dor intensa o fez perder a capacidade de se acalmar e pensar, então ele só conseguiu cerrar os dentes e confiar em seu subconsciente. Sua ferida já havia começado a cicatrizar lentamente. Ele só precisou de algumas respirações para recuperar o fôlego e estava confiante de que poderia se livrar dessa desvantagem. Lin Bai obviamente sabia disso também. Enquanto agitava sua longa espada, ele de repente ativou uma enorme quantidade de poder espiritual e injetou-o no pequeno caldeirão. O pequeno caldeirão emitiu de repente uma luz dourada brilhante. Você acha que pode me exterminar apenas com seu poder? Han gritou friamente, mas não pôde evitar murmurar em seu coração. Ele havia chegado perto do pequeno caldeirão na mão de Lin Bai várias vezes e até usou a faca grande com uma fenda para combatê-lo. Mesmo assim, ele ainda não conseguia ver claramente a verdadeira face deste pequeno caldeirão. No entanto, ele tinha a sensação de que este pequeno caldeirão ainda não tinha mostrado seu verdadeiro poder. Se este pequeno caldeirão exibisse todo o seu poder, então ele duvidava se seria capaz de suportá-lo. No entanto, ele suportou com força a sensação de dilaceração em seu abdômen e cerrou os dentes enquanto brandia o grande cutelo. Uma luz escarlate foi emitida do corpo do grande cutelo. Era diabolicamente de sangue frio e cheio de uma aura assassina enquanto cortava na direção do pequeno caldeirão. Um raio de luz dourada e um raio de luz vermelha. Ambos emitiram uma aura esmagadora, como se quisessem despedaçar, destruir e despedaçar tudo no mundo. No entanto, assim que os dois raios de luz estavam prestes a colidir, uma luz branca fraca e oculta tremeluziu. Uma figura bordada correu na velocidade da luz. A mão esquerda de Lin Bai se transformou em uma lâmina de palma e cortou o pescoço de Han. Você está jogando sujo comigo. Ele ficou chocado. Só agora ele entendeu que embora o ataque do pequeno caldeirão parecesse feroz, na verdade foi um ataque simulado. Han queria parar o grande cutelo em sua mão, mas isso era simplesmente impossível. Para bloquear o ataque frontal do pequeno caldeirão, ele usou toda a sua força. Além disso, se ele retirasse o cutelo grande, não seria capaz de se esquivar do ataque do pequeno caldeirão. Han levantou uma perna e chutou o peito de Lin Bai. Esse chute foi agressivo e carregou uma onda de raiva. Se uma pessoa comum fosse chutada, seu peito definitivamente se transformaria em carne picada. Infelizmente, este foi o ataque apressado de Han, a pior jogada. Lin Bai torceu o corpo e evitou o chute. Ele colocou uma mão na perna de Han e usou a outra para esfaquear o peito de Han. Os olhos de Han passaram da calma à raiva e à confusão. Ele olhou para a faca que Lin Bai estava apunhalando nele. Ele tinha a intenção de se esquivar e defender, mas não houve tempo algum. Ele só pôde observar enquanto a faca se aproximava pouco a pouco. Lin Bai sentiu apenas uma sensação de calor nas pontas dos dedos. Ele ficou encantado. Se ele pudesse se livrar de um assim, então ele poderia facilmente se livrar do restante com a ajuda dos outros. No entanto, quando a faca de Lin Bai estava prestes a entrar no peito de Han, o corpo de Han recuou incontrolavelmente. A mão de Lin Bai também saiu de seu peito. Ele não conseguiu ir mais fundo na ferida e esfaquear direto em seu coração. No entanto, quando o pequeno caldeirão e o cutelo longo colidiram, Han hesitou e foi puxado por alguém. A força do longo cutelo já havia sido removida e metade de seu corpo havia afundado na luz dourada. Han, você é muito descuidado. Como você vai completar nossa missão assim? Uma voz áspera soou. Shan de alguma forma escapou do cerco de Skinny e dos outros e veio resgatar Han.
Gotejamento, gotejamento. Sangue fresco caiu continuamente no altar. A testa de Han estava coberta de suor. A camada de que demoníaco escuro em seu corpo se dissipou, revelando escamas verdes. Havia feridas profundas no peito esquerdo e no abdômen esquerdo. O sangue jorrou e metade do seu braço direito desapareceu. Shan salvou em uma emergência e esse braço foi o preço que ele teve que pagar. Porém, do ponto de vista de Shan, ainda era melhor do que morrer aqui. No entanto, ele mordeu com força suas raízes e, com um som estridente, um par de olhos escarlates olhou para Lin Bai, e ele rugiu com raiva, inseto. O rugido furioso cheio de intenção assassina ressoou por toda a câmara secreta. Lin Bai esticou o dedo mínimo e cavou as orelhas, depois colocou-o na frente da boca e soprou suavemente. Perguntou confuso, o que você disse? Eu não ouvi você claramente. Você pode repetir de novo? Foi você. Você quase foi morto por mim. Você só sabe correr, covarde. Lin Bai mordeu a palavra covarde com muita força. Quando Han ouviu isso, ele estava prestes a explodir imediatamente. No entanto, Shan colocou a palma da mão pesada em seu ombro. Han, se isso é tudo que você tem, então farei a missão sozinho. Você não pode assumir uma responsabilidade tão pesada. Quando Lin Bai ouviu isso, ele começou a murmurar em seu coração. Ele originalmente pensava que Shan era quem ficava facilmente enfurecido e facilmente obcecado pela batalha. Entretanto, ele não esperava que Shan tivesse uma aparência calma e pensativa sob seu exterior violento. Han cerrou os dentes e tirou alguns comprimidos medicinais da bolsa. Ele os enfiou na boca e os engoliu. Lin Bai. O homem magro e Baxi chegaram ao lado de Lin Bai e seus olhos estavam cheios de desculpas. Eles queriam parar Shan, mas Shan de repente explodiu com uma força poderosa e não se esquivou de seus ataques. Então eles não conseguiram detê-lo. Lin Bai balançou a cabeça, indicando que não se importava. A batalha estava sempre mudando a qualquer momento. Não importa quão cuidadoso fosse o plano, haveria mudanças contínuas. Então Shan e Han não podiam fazer nada a respeito. Agora, ele tinha que pensar no que fazer a seguir. Shan olhou para Lin Bai e os outros e riu. Eu não esperava que houvesse alguém tão interessante quanto você entre os humanos. Que tal vir ser nosso subordinado e nos ajudar a completar nossa grande causa? Nesse caso, mesmo que os humanos sejam completamente massacrados por nós no futuro, ainda posso garantir a sua sobrevivência a longo prazo. Shan disse isso para Lin Bai. Quando ele disse isso, seu olhar estava fixo em Lin Bai, o homem magro, e em Baxi. Você quer trazer esse fardo com você depois de concluir seu grande empreendimento? Lin Bai olhou para Han, que havia fechado os olhos para se recuperar, e disse friamente. Shan sorriu e não respondeu a esta pergunta. Como é? Você pretende me ajudar? Então mate aquele cara atrás de você e jogue a cabeça dele. Eu posso considerar isso. Lin Bai disse friamente e olhou para Han. Han, que estava sentado atrás da montanha, parou de sangrar no peito e no abdômen. Suas feridas foram curando gradualmente. Mesmo o ferimento mais grave em seu braço direito não estava mais sangrando. Lin Bai sabia que não poderia demorar mais. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.